Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa linda jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 19ª semana do tempo comum, no dia em que a Santa Igreja celebra Santa Dulce Lopes Pontes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhuma desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito interessante porque é uma discussão que os discípulos se atreveram. Aqui é um atrevimento de fazer uma pergunta muito estranha para quem tem uma convivência com Jesus. Ele que é o maior, não se fez como o maior. Ele que é o melhor, não se fez como o melhor. Ele que está ainda, por isso que é interessante de dar uma interrompidinha aqui, é tudo uma catequese, né? Tudo é uma catequese. Quanto mais nós nos aproximemos do conhecimento da Santa Igreja dentro da nossa doutrina, mais humilde ficamos. Quanto mais nós nos debruçamos verdadeiramente no conhecimento bíblico, no conhecimento doutrinário da nossa fé, mais humilde ficamos. Caso contrário, não entendemos nada. Os discípulos estão aqui numa formação diária com o próprio doutor e Senhor da Igreja. Então, se nesta formação os discípulos conseguem captar, por gestos e palavras, aquilo que o Mestre está lhes ensinando, nunca fariam tal pergunta. Mas também precisamos nos contextualizar diante da situação reinante
daquele tempo. Ora, mulheres e crianças, repito, mulheres e crianças não tinham vez, voz, lugar na sociedade daquele tempo. Crianças era algo que atrapalhava, era um ser na sociedade dispensável. E aí, quando eles fazem essa pergunta, Jesus responde trazendo para dentro do círculo uma criança. Ora, aquele ser, aquela criança que não era observada, passa a ser observada a partir daquele que as coloca no meio, no centro da vida. Então, Jesus mostra para eles: quem não tiver um coração de criança, um coração livre, um coração confiante, não entrará no reino dos céus. Queres ser maior? Seja como criança. Seja desprezível para as coisas do mundo. Valorize o outro. Promova a vida do outro. Reconheça a importância do outro. Então Jesus dá uma catequese permanente. Eu conheço muitos doutores, pessoas de uma capacidade incrível, arrogante toda a vida. Uma arrogância. Saiu da favela, não que a favela não seja um lugar bonito, né? O que faz o lugar bonito é a pessoa, não é o local. Mas porque tem tantas pessoas bonitas nas favelas, como também na classe alta. Mas também tem pessoas má em tudo quanto é lugar, né? Mas é um lugar desprezível na sociedade. O fato é esse. Porém, todavia, de lá saiu um doutor na igreja, um médico na sociedade, de lá saiu também muitos sacerdotes, e assim se vai. E a pessoa tornou-se doutor da arrogância, da prepotência, de fazer o outro menor. E assim se vai. Esse não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Esse não entende Jesus. Pode até falar de Jesus. Tantos homens na televisão, você liga a televisão e vê cada pregação por aí. Cada pregação falando de Jesus, e, no entanto, a intenção não é a mesma que a de Jesus. Não é a mesma. Então, nós queremos entender que a experiência de ser o maior é quem mais serve, é quem melhor serve, é quem mais aproxima o outro do Cristo. E a criança na sua inocência, e a criança na sua confiança a Deus, ela demonstra o quanto ela é grande no reino dos céus.
E depois Jesus faz uma outra comparação bacana do homem, do pastor, né, nos casos desse homem que perde uma ovelha, tem 100 ovelhas, perde uma ovelha, e ele vai atrás dessa ovelha, desesperado atrás dessa ovelha. E aí Deus se faz comparar com esse homem que, tendo essas 99 ainda em sua posse, vai atrás de uma. E quando a encontra, tem mais alegria do que pelas 99 que estão no aprisco. Mas o que quer dizer isso? Não é que está desprezando as 99. As 99 já estão na alegria. Elas estão felizes, elas estão felizes. Esta que se perdeu tornou-se infeliz. Tornou-se infeliz porque se afastou da presença de Deus. A infelicidade está quando nós nos afastamos da presença de Deus. Você imagina não ir para o céu. Você imagina não ir para o céu. É um infeliz. É uma alma que será infeliz. Enquanto a que estão contemplando a face do Pai, está muito feliz. Então, amados filhos, queridas filhas, visitemos o nosso coração, muitas vezes prepotente, muitas vezes se achando melhor do que alguém, ou pior também, se achando pior do que alguém, porque se coloca nessa situação de pior, mostra o quanto você não conhece Deus, que te promove e que jamais te vê como inferior. Jamais te vê como inferior. Que hoje nós possamos atender esse apelo e entender que nós precisamos melhor servir, melhor promover a vida do outro, e isso faz o sentido de todo o conteúdo cristão que recebemos da igreja, que recebemos do conhecimento da nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, homem da simplicidade, nos ajude a servir a Jesus nos irmãos, que Maria Santíssima, nossa Mãe, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.